Você já se perguntou quem você seria se nunca tivesse tentado agradar ninguém? Se nunca tivesse precisado seguir o que esperavam? Se nunca tivesse ouvido frases como: você tem que ser mais isso, você deveria fazer aquilo, você precisa mudar. Desde criança, você foi moldado por olhares, por cobranças, por comparações. Comporte-se, não chore, seja forte, faça o que é certo, não decepcione. Você já se perguntou quem você seria se nunca tivesse tentado agradar ninguém? Se nunca tivesse precisado seguir o que esperavam? Se nunca tivesse ouvido frases como: você tem que ser mais isso, você deveria fazer aquilo, você precisa mudar. Desde criança, você foi moldado por olhares, por cobranças, por comparações. Comporte-se, não chore, seja forte, faça o que é certo, não decepcione. E sem perceber, você começou a vestir armaduras que não eram suas. Começou a seguir caminhos que não te pertenciam. Começou a se esconder atrás da ideia de quem deveria ser. Mas escuta isso: você não precisa ser o que esperam de você. Você pode escolher sua própria verdade. Pode questionar os padrões. Pode abandonar as máscaras que te sufocam. Você não está aqui para cumprir expectativas. Você está aqui para se encontrar. Carl Jung escreveu: a maior tragédia da vida é tornar-se aquilo que os outros querem que sejamos, e não o que realmente somos. E ele estava certo. Porque quando você vive para agradar, você deixa de existir. Você vira reflexo, função, papel. Você se torna alguém conveniente para o mundo, mas estranho para si mesmo. E por isso tanta gente vive cansada. Porque sustentar um personagem é exaustivo. Você pode estar exausto não da vida, mas da persona que criou para sobreviver nela. Mas agora é hora de voltar para si. Voltar para sua essência. Voltar para o que você sente de verdade. Voltar para o que faz sentido, mesmo que ninguém entenda. Você não precisa ser o filho perfeito, o parceiro ideal, o profissional exemplar. Você precisa ser verdadeiro. Você precisa conseguir olhar no espelho e reconhecer quem está ali. E se não consegue, talvez esteja vivendo demais para fora e de menos para dentro. Você tem o direito de mudar de ideia, de dizer não, de decepcionar expectativas que nunca foram suas. Você tem o direito de escolher outro caminho, de assumir que não quer mais carregar o que te impuseram. Porque enquanto você tenta manter o controle da imagem, você perde o controle da alma. Não vale a pena ser amado por quem você não é. Não vale a pena ser aceito às custas da sua verdade. Você está aqui para viver sua história, e não a história que projetaram para você. Feche os olhos, respire fundo. Quantas versões de si você criou para sobreviver? Quantos eus você sustenta para não decepcionar? E o que você está deixando de viver por causa disso? Você não precisa ser forte o tempo todo, nem feliz o tempo todo, nem bem resolvido o tempo todo. Você precisa ser real. O mundo não precisa de mais personagens. Precisa de mais pessoas despertas. E você pode ser essa pessoa, não quando agrada todo mundo, mas quando honra o que sente. Mesmo que pareça confuso, mesmo que pareça solitário, mesmo que ninguém entenda, porque ninguém além de você sabe o que está aí dentro. Você está autorizado a ser quem é,
E esse é o começo da sua liberdade. E você passou tanto tempo tentando ser o que os outros queriam, que esqueceu de perguntar a si mesmo: quem eu realmente sou? E quando tenta descobrir, vem a culpa, a dúvida, o medo de decepcionar, porque você aprendeu a medir o seu valor com a régua dos outros. Aprendeu que só seria amado se fosse do jeito certo, do jeito esperado. Mas e o seu jeito? Quem ensinou você a honrar isso? Você não veio ao mundo com um manual de como ser, mas ao longo da vida, colocaram um em suas mãos e disseram: siga isso. Esse é o caminho. Não questione, não desvie. Mas agora, você percebe que está andando numa estrada que não escolheu, com bagagens que não são suas, e com um vazio que grita silenciosamente: eu não me reconheço mais. E está tudo bem. Sabe por quê? Porque ainda dá tempo de se reencontrar. A sua alma ainda está aí, debaixo das camadas, debaixo dos personagens, debaixo das obrigações. Ela nunca foi embora. Só está esperando que você volte. E quando você começa a voltar, as coisas mudam. Você começa a se incomodar com lugares que antes pareciam normais. Começa a enxergar o quanto se calou, o quanto se traiu, o quanto engoliu para caber. Você começa a perceber que o cansaço não é do corpo, é da alma. É do esforço contínuo para manter uma identidade que não te representa. E é aí que nasce um novo tipo de força. Não aquela que impressiona, mas a que liberta. Você começa a dizer não sem culpa. Começa a dizer sim só quando sente verdade. Começa a desfazer pactos que te aprisionavam em silêncios. E talvez algumas pessoas não vão gostar disso. Talvez digam que você está diferente, mais distante, mais egoísta. Mas não se engane, não é egoísmo, é dignidade. Porque viver negando quem você é, isso sim é crueldade. Você merece ser você, em paz, sem pedir desculpas, sem se justificar, sem tentar convencer ninguém. E se alguém só te aceita quando você se anula, essa pessoa não te ama. Ama o controle que tem sobre você. Você não precisa viver para caber na expectativa de ninguém. Você precisa viver para respirar com leveza dentro da sua verdade. É melhor perder quem só fica com a sua versão moldada do que perder a si mesmo tentando manter essa versão viva. E quando você começa a viver com verdade, pode até se sentir só, mas não vai se sentir vazio, porque agora você se tem, e isso muda tudo. Feche os olhos agora, respire fundo, sinta essa libertação começando a acontecer dentro de você. Sinta a coragem nascendo, mesmo que ainda haja medo. Você não precisa mais se esconder. Você só precisa se permitir ser. O mundo vai tentar te moldar, mas sua alma foi feita para expandir. A vida começa a ganhar cor. Quando você para de viver em preto e branco, só para ser aceito, não se traia mais, não se abandone mais, não se ignore mais. Você já fez isso por tempo demais. Agora, é hora de voltar para si. É hora de dizer: eu me autorizo, eu me escolho, eu me reencontro. E se for para decepcionar alguém, que não seja você. Ser você mesmo é um ato de coragem num mundo que tenta o tempo todo te moldar, te rotular, te definir. Ser autêntico é revolucionário. Nietzsche escreveu:
Torna-te quem tu és. E isso exige força, não uma força de imposição, mas de reconexão, porque o caminho de volta para si é solitário, mas libertador. É confuso, mas verdadeiro. Você começa a ver o que sempre ignorou, a sentir o que sempre abafou, a enxergar o que antes passava despercebido. E sim, vem medo. Medo de não ser aceito, medo de perder pessoas, medo de descobrir partes suas que estavam adormecidas. Mas escuta, você não precisa ter todas as respostas agora. Você só precisa ter coragem de se ouvir. Você não precisa mudar o mundo. Só precisa parar de se negar. Quando você se permite ser, sem filtros, sem máscaras, sem simulações, você finalmente começa a viver. Você começa a escolher com quem ficar, o que manter, o que soltar. Você começa a entender que algumas conexões não suportam sua versão mais verdadeira. E tudo bem. Você começa a sentir paz por simplesmente se respeitar. E essa paz não tem preço. Você começa a se tratar com mais gentileza, a acolher sua história, a parar de se cobrar tanto. Você entende que não precisa impressionar, não precisa competir, não precisa agradar. Você só precisa se alinhar com a sua essência, com a sua alma, com o que vibra dentro de você. E quando isso acontece, a vida muda, as cores mudam, a energia muda, a respiração muda. Você começa a respirar por si e tudo aquilo que antes parecia pesado começa a perder força, porque você agora se move com verdade, com intenção, com presença. Você para de se comparar, porque entende que seu caminho é único. Você para de se moldar, porque percebe que caber não vale a sua paz. Você para de se culpar, porque entende que agradar todo mundo é o mesmo que se apagar aos poucos. E no fim das contas, só existe uma pergunta que importa. Você está vivendo por você ou pelos outros? Feche os olhos. Respire fundo. Essa pergunta é um portal, é uma chance, é um ponto de partida. Talvez você não saiba todas as respostas agora, mas você sabe onde dói, sabe o que esgota, sabe o que está pesado e sabe, no fundo, que está na hora de voltar para casa, a casa que sempre esteve aí dentro. Você não precisa ser o que esperam de você. Você pode ser o que você já é, mesmo sem aplausos, mesmo sem aprovação. Você pode ser. Boa noite. Durma em paz com a sua verdade. E amanhã, viva um pouco mais de você, porque a sua alma merece respirar.